Olá, eu me chamo Neto Oliveira, sou professor de Direito Previdenciário aqui da Jornada e agora a gente vai falar sobre as receitas e contribuições sociais. Isso aí a gente vai lembrar o artigo 195 da Constituição, lá no seu parágrafo 5º, que ele vai falar do princípio da pré-existência do custeio. Isso quer dizer que eu, antes de criar, majorar ou estender um novo benefício, eu preciso saber de onde é que eu vou tirar aquela grana, beleza? Então, lembra do Bolsa Concurseiro? Eu quero fazer o Bolsa Concurseiro. Eu sou deputado, eu vou propor o Bolsa Concurseiro lá pra galera começar a votar. Lembrou? Beleza. Nesse Bolsa Concurseiro, eu vou precisar falar de onde eu vou tirar dinheiro para te ajudar, certo? Para criar um novo benefício. Se eu quiser majorar um benefício que já existe, eu também preciso. E se eu quiser estender para o número de pessoas que vão receber esse tipo de benefício, eu também preciso saber de onde é que está sendo tirado o dinheiro. Neto, tu me trouxe uma hipótese, mas me fala agora um caso concreto, algum caso que realmente tenha existido. Falo também, certo? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil foi um benefício que ele foi criado, né, mudado de nome aí, né, era o Bolsa Família, né, era o Bolsa Família, né, trocou aí o nome para Auxílio Brasil, mantiveram o Auxílio Brasil aí, o valor aumentou, ou seja, o valor foi o quê? Majorado. Então, nós tivemos sim esse princípio da pré-existência do custeio. E aí eles disseram lá nos julgados de onde é que esse dinheiro ia sair. Beleza? Então tem aí aqui para você, deixa eu trocar aqui, vamos agora falar do princípio da pré-existência do custeio. Ó, parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, ele vai dizer o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Neto, aí fala sobre o da Seguridade Social. Auxílio Brasil, ele não é da Seguridade Social, certo? Eu até te entendo, mas se aplica o mesmo princípio, beleza? Se aplica o mesmo princípio, tranquilo? Antes de estender, majorar, de criar, majorar ou estender, eu preciso aí da devida fonte de custeio total. Muito cuidado na hora das provas. Algumas provas já trouxeram uma pegadinha, custeio parcial. Custeio parcial não, custeio total, beleza? Então, há exceções a isso? Não, beleza? Então, é letra de lei, certo? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio total, beleza? Vamos lá, vamos pra frente. Então, aqui tem o princípio também na noventena ou anterioridade nonagesimal. O que é isso, Neto? Esse princípio da noventena, ele vai trazer pra gente o seguinte, ó, se eu quero criar um novo benefício, se eu quero modificar algo na Previdência, eu preciso esperar 90 dias para que a galera possa se acostumar com a nova ideia, né? Então vamos lá, emenda constitucional número 103, criada em 2019, beleza? Foi aplicada aí desde quando criou? Não, por quê? Porque modificaram as alíquotas de contribuição. Antes nós tínhamos alíquotas, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, 8, 9 e 11, certo? Antigamente. Agora nós temos 7,5%, 9%, 12% e 14%. Beleza? Então, já que eu mexi na alíquota de contribuição da galera, então eu vou precisar aí de um tempo para que todo mundo possa se adequar, para que no próximo mês a pessoa não seja pega de surpresa. Beleza? Então tá aí pra você. E aí a gente vai lá na Lei 8.212, né, falar de outras fontes ainda, certo? Neto, outras fontes são derivadas de quê? Outras fontes são derivadas de quê? Simples, filhote. Eu tenho outras fontes derivadas do princípio da diversidade da base de financiamento. Que é isso, Neto? Eu vou procurar dinheiro de quais outras fontes eu puder, beleza? Então, quantas fontes eu puder pegar dinheiro, eu vou pegar, beleza? Então, eu até costumo brincar com isso, né, na hora das aulas, dizendo o seguinte, olha, a galera lá do legislativo,
ela tava meio bêbada, né, no dia, então tava todo mundo meio melado no dia. O pessoal do Legislativo lá, fazendo a lei previdenciária, eles estavam fazendo meio bêbado, meio melado. E quando você tá bêbado aí, o que é que acontece? Tu fica rico, não é isso? Então tu deu saúde de graça para todo mundo, tu deu assistência para quem precisar e deixou a galera contribuindo ali só na Previdência, ainda inventou o princípio da solidariedade, que a pessoa poderia ir se aposentar com poucas contribuições ou até mesmo sem contribuição nenhuma. Isso é exceção da exceção da exceção, né, Neto? Mas pode acontecer, beleza? Então, tu fez isso tudo, no outro dia tu acordou de ressaca pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu dei saúde de graça para todo mundo, eu dei assistência de graça para todo mundo. Como é que eu vou pagar isso tudo? Aí tu lembrou, não, peraí, eu sou legislativo, eu posso criar leis. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um dispositivo que cria a diversidade da base do financiamento. Ou seja, eu vou pegar dinheiro de vários cantos, certo? E isso aí vai ajudar a financiar tudo isso que eu te prometi, beleza? Então tudo isso que eu prometi para o pessoal, eu, legislativo, prometi para o pessoal, eu vou pagar através da contribuição de várias fontes, de onde eu puder pegar dinheiro. Como assim, Neto? Eu tenho contribuição do empregador, eu tenho contribuição do empregado, eu tenho contribuição da COFINS, eu tenho a CSLL, eu tenho a contribuição dos clubes de futebol profissional, eu tenho a contribuição das receitas de prognóstico, do concurso de prognóstico, certo? Então, importador de bens ou serviços do exterior, eu tenho várias fontes de onde tirar dinheiro e a gente vai ver que ainda tem mais aqui. Vamos lá, então eu tenho mais fontes aqui no artigo 27, onde ele vai dizer o seguinte, constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 1º vai falar as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Segundo, a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização, cobrança prestadas a terceiros. Isso aqui não tem muito o que dar bizu, certo? Tem que decorar. Você vai ver que uma das que mais cai é a contribuição das empresas. E 2, a da Receita Federal, beleza? Então tem os leilões lá da Receita Federal, vamos já falar dela. Vamos lá. Então, inciso 3º, as receitas provenientes de prestação de outros serviços, de fornecimento de arrendamento de bens, certo? Arrendar é alugar, beleza? Vamos lá. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Atenção a isso aqui, certo? Se tu estudou ou estuda administração financeira orçamentária, tu deve saber quais são as receitas aqui desse inciso, beleza? Esse inciso ele vai falar das receitas patrimoniais, industriais e financeiras, certo? Isso aí tem as despesas de capital, as despesas correntes, certo? Então, receitas de capital, receita corrente também, né? E vamos ver que uma das receitas correntes é agroindiserve, certo? Então, no caso aqui, da agricultura, né? Agronomia, indústria, serviços, financeiras, patrimoniais, certo? Então, contribuições sociais, certo? Todas essas são receitas correntes, ou seja, receitas que estão todo o tempo entrando no cofre do Seguro Social, certo? Desculpa, do cofre da União, certo? Então, eu tenho, por exemplo, vamos dividir receita e despesa corrente, certo? Despesa, no caso, receita de capital e despesa de capital. Depois a gente divide receita e despesa corrente. Beleza? Vamos lá. O que é isso aí? Receita receita corrente e receita de capital. Receita corrente é aquela receita que está sempre entrando nos cofres públicos, certo? Ou seja, todo mês vai entrar dinheiro. Todo mês está entrando dinheiro. Já as de capital entra uma vez e acabou. Por exemplo, eu tô te alugando, por exemplo, deixa eu pegar qualquer coisa aqui. Eu tô te alugando esse controle de TV, certo? Tá aqui um controle da minha TV. Eu tô te alugando esse controle, certo? Todo mês tu vai ter que me pagar R$20 para eu te alugar esse controle. Isso é uma receita corrente ou de capital?
é uma receita corrente. Por quê? Porque todos os meses tu vai me pagar pelo aluguel desse controle, certo? Neto, como isso acontece no serviço público? Por exemplo, eu estou te alugando um imóvel, certo? Um aluguel de um imóvel, por exemplo. Né? A União, ela resolve alugar um imóvel para você. Então, o que é que vai acontecer? Todos os meses tu não tem que pagar o aluguel para a União? Tem. Então, a receita corrente vai estar sempre entrando no cofre. Agora, se eu decido te vender, alienar, certo? Eu decido, ó, alienar isso aqui para você, vender isso aqui, passar para você. Então, tô te vendendo por R$ 20. Isso é uma receita, para mim, é uma receita corrente ou uma receita de capital? É uma receita de capital. Por quê? Porque vai entrar uma vez e acabou. Eu tô te vendendo, eu não tô te alugando. Certo? Agora, tu vai me pagar, eu vou receber, pronto. Certo? E aí, cada um pro seu lado. Tranquilo? Então isso aí é uma receita desculpa, uma receita de capital. Beleza? Aqui ele vai falar das receitas correntes, né? Ó, as demais receitas patrimoniais, que são correntes, ó, patrimoniais, industriais e financeiras. Beleza? 5, vai falar o seguinte, ó, quinto, né, inciso quinto, vai falar as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Então, ó, quando ele fala de receita aqui, muito se vai para a Seguridade Social, beleza? Agora, 50% dos valores obtidos aplicados na forma do parágrafo 243 da Constituição Federal. Isso aqui é bem importante, porque presta atenção agora no artigo 243, no que ele vai falar. Vai falar sobre aquela galera, sobre aquelas propriedades lá, aquelas propriedades que, por exemplo, são usadas para vendas de drogas, certo? Para cultivo de droga, né? No caso, você sabe, né? Então essas propriedades que elas são aí apreendidas, né? Então essas propriedades tanto de drogas como também de escravidão, certo? Então, se tem uma terra que está sendo usada para escravidão e alguém pegar, certo? O que é que vai acontecer? Isso aí vai ser a leilão, né? Isso aí você tem até na lei 8666, que é a lei de licitações, você vai ver, é uma das leis de licitações, né? A gente sabe que tem mais duas. Então, ó, você vai ver que essas terras, elas são vendidas, né? Elas são leiloadas, elas podem ser leiloadas. Você pega a Lei 8666 e tem duas exceções onde eu posso leiloar um bem imóvel, né? Porque leilão geralmente é para bem móvel, beleza? Mas tem duas situações, quais são? Essas, na forma do artigo 243 da Constituição, que ele vai falar sobre terras aí que foram usadas para cultivo de plantas psicotrópicas, né, dessas coisas, né? Então, e outra também, terras que foram usadas aí para manter trabalho escravo, né? Então, essas duas podem ser leiloadas e 50% disso é destinado a Seguridade Social, filhote, isso mesmo, você está aprendendo, vamos lá. Então, ó, isso aí vai ser dado aí 50% para a Seguridade Social, tranquilo? Beleza? Matamos essa parte, vamos lá. Então, ó, a gente tem aqui, ó, artigo 243, vamos só confirmar tudo isso que eu falei, ó. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Observado, no que couber, o disposto no artigo 5º. Vamos lá, parágrafo único, ele fala que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. Qual é essa destinação? 50% aí para a Seguridade Social. Temos também essa parte bem importante aqui, ó, 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal do Brasil, certo? Então a gente tem aí 40% desses leilões. Então, Neto, por exemplo, eu sei que a Receita Federal
vende os iPhone lá, né? Por exemplo, eles vendem, eles pegam um lote de iPhone e aí eles dão lá o iPhone, né? Então, dão não, né? Eles vendem o iPhone, eles leiloam o iPhone. Tem até, é bem famoso o leilão da Receita Federal, tá? Então eles vendem por um preço bem abaixo sem a nota fiscal, né? Mas isso, claro, né? Eles vendem sem a nota fiscal porque eles são o governo, certo? E aí você ganha uma certa credibilidade, justamente por causa disso, que é o governo que te vende, né? Então você pode participar do leilão da Receita Federal do Brasil sem problema nenhum. E 40% desse dinheiro é destinado à Seguridade Social. Eu costumo pensar o seguinte, ó. A Receita Federal é quem trabalha mais, certo? Quando ele vai apreender uma mercadoria. Como assim é quem trabalha mais, Neto? Porque é o seguinte, ó. A Receita Federal tem o trabalho de, quando o cara chega, digamos que o cara chega com um lote de iPhone dentro da mala, né? O cara chegou com um lote de iPhone dentro da mala, aí ele chegou lá na malinha e tal, aí o auditor chegou, opa, peraí, abre a mala. Aí o cara, beleza, vou abrir. Aí o auditor, perceba, o auditor teve o trabalho de parar o cara, o auditor vai ter o trabalho de fiscalizar, o auditor vai ter o trabalho de gerar multa, o auditor vai ter o trabalho de fazer todo o relatório. Então, a Receita Federal vai levar para a Receita Federal, a Receita Federal vai ter o trabalho de fazer o leilão, de fazer a venda, de fazer tudo. Então, quem é que fica com a maior parte? Quem mais trabalhou, ou seja, 60% vai para a Receita Federal, 60% vai para a Receita Federal e apenas 40% para a Seguridade Social, beleza? Então quem trabalhou mais vai ganhar mais nesse quesito, beleza? Então se a Receita Federal trabalhou mais nesse quesito, fica com 60%, dando 40% aí para a Seguridade Social. Então, e ainda temos outras aqui, ó, outras receitas previstas em legislação específica, beleza? Isso aqui, claro, que a gente não pode nem comentar tanto aqui, por quê? Porque fica em legislação específica aqui, como diz a própria Constituição, né? O artigo, a Constituição não, no que diz aqui a Lei 8.212, beleza? Lá no artigo 27. Vamos lá, parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei 6.194 de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde, SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Isso aí é o antigo DPVAT, né? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui para frente, vamos lá. A contribuição dos segurados. Olha, a gente tem alguns segurados na Previdência Social. Na Previdência Social a gente tem alguns segurados, são eles. No caso aqui a gente tem a contribuição do segurado no caso, o empregador, ele vai ficar responsável pelo recolhimento dos seus funcionários, do funcionário que lhe presta serviço. Ele vai fazer o recolhimento do empregado e do avulso que lhe presta serviço. No caso, existe também a figura do empregador doméstico. O empregador doméstico também é responsável pelo recolhimento, né? Mas tem o próprio segurado, que vai fazer o recolhimento aí, no caso do contribuinte individual, o facultativo e o segurado especial, são eles que fazem a própria contribuição, beleza? Mas tem exceção, Neto? Tem sim, certo? O contribuinte individual que presta serviço à empresa, quem é que deve fazer o recolhimento? A empresa. O contribuinte individual só faz se a empresa não fizer. O contribuinte individual é quem tem que fazer o recolhimento para a Previdência Social, beleza? Outro caso também é o segurado especial, que também presta serviço à empresa. Pode acontecer? Pode. Beleza? Então ele pode prestar serviço à empresa e quem deve fazer o recolhimento? A empresa. Beleza? Quem deve fazer esse recolhimento é a empresa. Tranquilo? E aqui algumas questões para ver como é que isso aqui pode cair na tua prova. Vamos lá. Um empregado seletista que receba R$2.000, que receba mensalmente R$2.000, terá retido como sua parte de contribuição ao INSS um percentual de... Olha só, então a gente tem aqui a contribuição do segurado, né? Então, do segurado.
Como a questão fala que é um empregado, como a questão vai falar aqui que é um empregado, a gente pode dizer o seguinte: a contribuição dele vai ser primeiramente 7,5%. Você está vendo uma alíquota de 7,5% aí? Não, né? Então, se tivesse 7,5% nesses itens, então caberia recurso, beleza? Caberia recurso tendo que anular a questão. Porque a questão teria dois itens corretos. Porque é o seguinte, ó, ele tanto vai contribuir na alíquota de 7,5%, recebendo R$2.000, como também na alíquota de 9%. Ele vai fazer essas duas contribuições, beleza? Então ele vai fazer aí a contribuição sobre 7,5% e a contribuição sobre 9%. Somando os dois valores, né? Somando os dois valores, vai dar aí um valor X em que ele deve fazer a sua contribuição. Esse valor vai ser o valor que ele deve pagar, beleza? Então o salário de contribuição dele, que é o que serve de base de cálculo para as contribuições dele, vai ser de R$2.000. Então a contribuição final dele vai ser de 9%, beleza? Então é uma questão polêmica, mas que não deixa margem para recurso porque não traz dois gabaritos, beleza? Não poderia ser uma questão de certo ou errado, porque os outros itens você pode perceber que são absurdos, certo? Ó, não existe a alíquota de 8%, não existe a alíquota de 11% e não existe a alíquota de 10%. Então todos os itens aí são absurdos, ficando somente com o item D como nosso gabarito. Segunda questão. Vamos lá. Nenhum benefício será criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio parcial e decorre de rubricas contábeis. Certo ou errado? Erradíssimo, né? A gente já viu que é do custeio total e não do custeio parcial. 3. Fala o seguinte: lei que venha modificar o prazo das contribuições sociais pode ser cobrada antes dos decorridos 90 dias. Essa tá errada, né, professor? Tá certíssima. Por quê? Porque existe o princípio da anterioridade nonagesimal, que é o princípio da noventena. Porém, se eu mudar apenas o prazo, não precisa esperar, certo? Eu posso aplicar a lei de uma vez. Tranquilo? Então, se mudar apenas o prazo, no próximo mês eu já posso cobrar aí a nova alíquota, o novo recolhimento. Beleza? Então, questão 3, questão aqui certíssima. Questão 3, questão corretíssima. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Isso foi a nossa última questão de hoje. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença. Fique com Deus e tchau, tchau.